Cumprimento, inicialmente, senhores conselheiros, e também o doutor Ibanez Rocha, que representa o Conselho Federal da OAB, o juiz federal Roberto Carvalho Veloso, presidente da JUF. Cumprimento também os presentes, senhoras e senhores, os servidores, e declaro aberta a sessão. Eu quero registrar aqui a presença do conselheiro Mairan Maia, que é vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que veio em substituição à conselheira Cecília Marcondes, que não pôde comparecer a esta sessão. E eu quero também, nessa oportunidade, registrar e dar as boas-vindas ao juiz federal Cleberson José Rocha, que foi escolhido como secretário-geral deste Conselho e que, pela primeira vez, participa da nossa sessão na condição de secretário-geral do CJF. Eu sempre botava H. Martins. Ele foi empossado no dia 23 de janeiro deste ano. Então, desde 23 de janeiro, está em constante atividade aqui no CJF. O doutor Cleberson é possuidor de reconhecida qualificação técnica e tem vasta experiência na atividade judicante. Será, então, o terceiro magistrado federal a ocupar o cargo de secretário-geral neste Conselho. E para que o colegiado possa melhor conhecer o ilustre magistrado, eu vou fazer um breve registro das principais passagens do seu meritório currículo, um resumo. Ele é graduado em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal, o DF, e também é pós-graduado em Previdência Social pela Universidade de Brasília. Iniciou sua carreira em 1997 como procurador autárquico do Instituto Nacional de Seguro Social. Em 2001, foi que ingressou na Justiça Federal no cargo de juiz federal substituto da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em 2006, tornou-se juiz titular da 4ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Acre. Atuou como juiz titular da 3ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, onde exerceu cumulativamente o cargo de diretor do foro. Atualmente, Sua Excelência é juiz federal titular da 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, exerceu o cargo de juiz federal titular convocado, onde dedicou suas últimas atividades à presidência até ser empossado no cargo de secretário-geral deste Conselho. Eu estou certa de que o nobre magistrado conduzirá diligentemente a administração deste órgão, a julgar não apenas pelas inúmeras qualidades técnicas que lhe são próprias, mas, sobretudo, pela sua ilibada reputação e notório anseio em colaborar com o eficaz funcionamento do nosso sistema judiciário. Eu gosto muito de dizer que fiz essa escolha do Dr. Cleberson porque acho ele um pouco parecido com a minha forma de ser. É um homem simples,
não é? É um homem do povo, né? Que tem, assim, um perfil, ele tem um perfil, assim, adequado de um juiz moderno, não é? É um juiz que não se fecha nas salas, não é? Do tribunal, e que está sempre disposto a colaborar. Quando o convidei, depois de ouvir bastante pessoas, foi principalmente por essa qualidade dele, da qualidade técnica e da qualidade dele de pessoa simples, dado às outras pessoas, e que é uma qualidade que eu acho extremamente importante. Então, desejamos, eu acredito que é de todos nós esse desejo, a Vossa Excelência, Dr. Clebson, uma excelente gestão, e que Deus ilumine essa nova trajetória, essa sua nova trajetória, que doravante se inicia. Senhora Presidente, eu também... Tem a palavra, Excelência. Senhora Presidente, senhores ministros, senhores conselheiros, senhor representante da OAB, eu também quero aderir, senhora Presidente, às palavras de boas-vindas ao novo secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, que é o nosso colega aqui da primeira região, Dr. Clebson Rocha, que nós conhecemos há bastante tempo, em razão de nós sermos aqui da primeira região e termos a oportunidade de servirmos no mesmo gabinete, porque eu fui convocado para substituir o desembargador Leomar Amorim, e depois quem me sucedeu na convocação foi o Dr. Clebson. E uma das qualidades que a senhora mesma falou é justamente esse caráter humilde que o Dr. Clebson tem. Nós sabemos, eu posso até fazer aqui uma revelação, que o Dr. Clebson, natural de Unai, vinha para Brasília fazer o curso de Direito todos os dias e voltava. Então, além de tudo, é um homem de fibra, um homem dedicado, um homem que sabe o que quer. Então, eu quero também, em nome da AJUF aqui, dar as boas-vindas ao juiz federal Clebson Rocha e também parabenizar Vossa Excelência pela escolha feita. Obrigado. Senhor Presidente, também nós da advocacia, e eu de forma muito especial, porque acompanho o trabalho do Dr. Clebson na Seção Judiciária do Distrito Federal, junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, nós todos ficamos felizes pela indicação de Vossa Excelência e desejar ao Dr. Clebson muito êxito na sua jornada e contando sempre com a advocacia do Distrito Federal e brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a manifestação de Vossas Excelências e informo que essas palavras todas serão aqui registradas, não só, com certeza, nas nossas mentes, mas também nos anais deste Conselho. Eu submeto agora a ata da sessão anterior à aprovação do colegiado. Sabemos que a ata já foi disponibilizada. Eu indago se todos estão de acordo com a ata da sessão anterior. Sim, senhora presidente. Então, está aprovada. Eu estou aqui também vendo, já tinha já o registro, que tivemos um aniversariante do mês de janeiro, conselheiro Benedito Gonçalves, que fez aniversário no dia 30 de janeiro. Encaminhei em nome também deste conselho, nossos cumprimentos ao ministro e conselheiro Benedito Gonçalves, e renovo a Vossa Excelência, não é? Os nossos votos de muita paz, muita saúde, muita prosperidade, sempre com as bênçãos de Deus. Muito obrigado, presidente. Antes da apreciação dos processos, eu gostaria de trazer uma sugestão, até por necessidade de
organizar os trabalhos no dia 20 de março, para a sessão do dia 20 de março, que nós começaríamos a sessão às 10 horas da manhã, dia 20 de março. Então, às 10 horas da manhã, até porque nós temos a reunião do COGEST também naquele mesmo dia, e também estou sugerindo, aliás, eu estou sugerindo que seja no mesmo dia, e a reunião poderia começar às 14 horas. E eu já conversei com o ministro Mauro Campo, estou Senhora presidente, convidando o ministro. me permite interrompê-la, Sim, por favor? É que eu estou sendo alertado aqui pela senhora secretária da Corregedoria, que nesta data está aprazada o início da inspeção na primeira região e a abertura exatamente pela manhã. Tanto eu quanto Sua Excelência, o eminente conselheiro Wilton Queiroz, não poderemos estar presentes na sessão pela manhã, a não ser que nós conciliássemos uma pauta mais leve para o dia 20, de forma que nós saíssemos daqui e fôssemos para a abertura da inspeção. e se começássemos mais cedo? Não, Teria condição? Aí, nesse horário, os de fora, os conselheiros Tem de fora... divino terão- O conselheiro Hilton, Poderíamos o conselheiro começar Hilton às 9? não pegou o início da conversa, não é isso? Não, é porque estava até... Não, perfeito. Não. É que Sua Excelência, senhora presidente, indica uma alteração na sessão do dia 20 Certo. para começarmos pela parte da manhã, já que à tarde eu teria outra reunião por delegação de Sua Excelência em que eu iria presidir. Mas eu fiz chegar na Sua Excelência a informação de que no dia 20, pela parte da manhã, nós vamos iniciar a inspeção lá no TRF da primeira. E Vossa Excelência estará presente. De forma que Sua Excelência tenta agora, então, fazer um ajuste de horário para que a gente possa conciliar as duas coisas. De minha parte, perfeitamente, senhora presidente. Para mim, não teria nenhuma objeção se começássemos às 9 horas da manhã, aqui, Também Dia não. 20. dia 20, segunda-feira, às 9 horas da manhã. Certo? Porque aí Vossa Excelência teria mais possibilidades. A abertura da inspeção seria... Aí faria uma conciliação com a Isso, eu abertura. concilio. Aí a Uma pauta seria leve, conciliação. mas ainda julgássemos o nosso processo e saíssemos em seguida, eu e Vossa Excelência. Certo. Tá bem? É aqui mesmo. É aqui. Então, Não será só aqui, mas aqui com certeza. Então, fica, então, a nossa sessão, vamos rememorar, dia 20 de março, às 9 horas da manhã. Todos de acordo? Presidente, a reunião do COGEST, os presidentes também são convidados, né? O comitê gestor. Todos, Isso, todos no dia os 20 à tarde. presidentes. 14 horas. 20 à E tarde. vem os diretores gerais também, né? Os Isso. diretores de cada, e aquelas outras pessoas que acharem que sejam convenientes para participar da reunião. E eu também estou propondo, aqui já com antecedência, que a nossa próxima sessão do mês de abril, seja realizada no dia 24, segunda-feira, às 14 horas, na sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Um pleito... 24 de abril, né? 24 de abril, é um pleito antigo do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Tá. Então, nós faríamos, às 14 horas, essa reunião. Eu tenho outras atividades lá em São Paulo, na parte da manhã, e nós poderíamos conciliar. É interessante que tem um feriado no dia 21, antecedente, né? Dia 21, parece que dá numa sexta-feira, né? Numa sexta-feira. Aí tem o sábado, e domingo, a reunião é dia 24, segunda-feira, então, às 14 horas. Tá ok? Pena que eu já não vou mais, presidente. Pena que eu já não vou mais.
Pois é, Tenta dar no então, mandato. esse é um São pleito Paulo. antigo, repito, de todos os presidentes do Tribunal Regional Federal de São Paulo, e eu tinha feito já há muito tempo demonstrado esse meu interesse de aceitar, de fazermos esta. Senhora presidente, Sim. me permita, antes de nós irmos à apreciação dos processos, mais uma vez, o item 11 da pauta de hoje, que é o 00225-2015, é um recurso disciplinar interposto por Sua Excelência o senhor juiz federal Charles Renaud Frazão de Moraes, e que há um pedido do doutor Tiago Sena, advogado recém-constituído por Sua Excelência o doutor Charles Renaud, que eu não quis deferir monocraticamente, mas não tenho nada a opor, já que Sua Excelência chegou ao processo agora, de forma que eu submeto o pedido ao plenário com o meu voto de deferimento e reinclusão na pauta da próxima sessão. Do dia 20, do próximo dia 20. Próximo dia 20. Próximo dia 20 do mês de março. Perfeito. Adiamento, então, todos estão de acordo? Sim. Então, adiado por indicação do relator. Eu agradeço a Vossa Número Excelência 11. e ao senhor advogado. Agora, vamos, então, já começar com a nossa pauta. Número 1 da lista, número 1, eu trago para referendo desta Corte a resolução número CJF de 2016, /433, de 21 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a alteração do artigo 2º da resolução número CJF 2016-423, de 28 de novembro de 2016. Tudo já foi disponibilizado. Eu indago de Vossa Excelência se estão de acordo em referendar esta resolução. É o número 1, não é? Número 1. É aquela matéria já batida, né, solicitações de créditos adicionais, suplementares das unidades. Eu acho que até eu li o contrário, né? Solicitações de créditos adicionais suplementares das unidades da Justiça Federal referente ao mês de dezembro. Todos os meses, isso ocorre, de 2016, né? E referendo às resoluções no CJF, 2016, 428, 429, 430, 431 e 434. Eu indago de Vossa Excelência, estão de acordo? De acordo. Dê a lista, tá? Sim. Então, eu proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, referendou a mencionada resolução. Número 2, da pauta, também trago em mesa, não é? É o processo 212-025, esse também, que é o referendo da resolução que eu li anteriormente. CJF 2016-0433, de 21 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Resolução 216-423, de 28 de novembro de 2016. Aqui tem um resumo, já está disponibilizado. Esta resolução, que é apenas para conhecimento dos ilustres pares, foi a que autorizou, no exercício de 2016, aquele pagamento de indenização de transporte devido aos oficiais de justiça em razão de disponibilidade orçamentária. Aí foi pago, não é? Essa parte dessa indenização, e alguns meses também foram pagos, porque nós tínhamos, naquele período, né, disponibilidade orçamentária para tanto.
Eu submeto a Vossas Excelências, então, se Vossas Excelências estão de acordo. Estão de acordo? Então, o Conselho, por unanimidade, referendou a resolução. O número 3 da pauta é o processo 004/2012, não é? 2012-004. O assunto referenda a resolução, um referendo da resolução número 435, de 2017, que dispõe sobre os procedimentos relativos à programação financeira e às alterações de tratamento do elemento de despesa para pagamento das folhas de pessoal e das despesas de custeio de capital do Conselho e da Justiça Federal, de primeiro e segundo graus, bem como os relativos ao pagamento de sentenças judiciais de exercício de 2017. Também é uma matéria que se faz rotineiramente, né, bem batido isso aqui. Por isso, eu submeto a Vossas Excelências, ao referendo de Vossa Excelência, a essa resolução 435 de 2017. Todos estão de acordo? De acordo. Então, o Conselho, por unanimidade, referendou a resolução da Presidência. O número 4 é o processo 002, esse é de 2017. Eu trago a referendo a instrução normativa CJF número 001 de 2 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o pagamento de diárias e do adicional de deslocamento a magistrados e servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus no exercício de 2017 por viagem no território nacional. Também uma matéria que acontece rotineiramente. Eu indago a Vossa Excelência se estão de acordo. Todos de acordo? Então, o Conselho, por unanimidade, referendou a referida instrução normativa. É uma instrução normativa. Sim. O processo número 029, e é um processo de 2013, tinha a relatoria, era da relatoria do conselheiro Fábio Prieto, e como o conselheiro já não está mais aqui neste conselho, eu estou trazendo, né, em mesa, e ela se refere ao assunto proposta de alteração da resolução CJF número 30 de 2010, que disciplina a concessão de férias a magistrado no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Vou fazer uma informação rápida às Vossas Excelências, porque há voto divergente, assim, mais ou menos divergente. Informo a Vossas Excelências que determinei a inclusão do processo em pauta para prosseguir o julgamento. Dessa forma, disponibilizei, com antecedência no sistema eletrônico das sessões deste Conselho, um relato dos fatos ocorridos nos autos. Então, antes de dar prosseguimento ao julgamento, gostaria de informar a Vossa Excelência como se encontra o controle de votação. O desembargador, conselheiro Fred Fábio Prieto, então conselheiro, votou pelo indeferimento do pedido da JUF, no qual o pedido requeria que fosse incluído no artigo 6º, parágrafo 1º da norma, novas hipóteses de causa presumida da necessidade do serviço judiciário e pelo acolhimento das propostas efetuadas pelas áreas técnicas deste Conselho, com as modificações propostas em seu voto. Já votaram, o ministro Mauro Campbell Marques, o desembargador federal Luiz Fernando Penteado, o desembargador federal Rogério Fialho Moreira e o desembargador Cândido Ribeiro, que então era membro deste colegiado. Hoje está ausente a desembargadora Cecília Marcondes.
Não votam o desembargador Hilton Queiroz e o desembargador federal Mairan Maia. Aguardam votação ministro Humberto Martins, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, desembargador Paul, Eric e a presidência. Resultado parcial da votação. 2 votos apenas, relator e desembargador Cândido Ribeiro. 3 votos. Desembargador federal Rogério Fialho Moreira inaugurou a divergência, votando pelo acolhimento do pedido da JUF e propondo alterações substanciais na norma. Ele foi acompanhado integralmente pelo ministro Mauro Campbell Marques e pelo desembargador federal Luiz Fernando Penteado. E eu quero, então, nessa oportunidade, passar a palavra ao conselheiro Rogério Fialho, para que ele esclareça o que ocorreu, como ocorreu a sua divergência com relação ao relator. Bueno, agradeço. Conselheiro Rogério Fialho, me permita, antes de você falar, apenas uma chega, claro. Uma chega apenas. Senhora presidente, vejo no relatório, consta do relatório, que na sucessão da votação, na sessão do dia 26 de setembro de 2016, eu propus o sobrestamento deste feito até a solução pelo Conselho Nacional de Justiça do procedimento de controle administrativo, número tal, qual foi acolhida pelo colegiado, para que sobrestasse esse processo. Está no relatório. Mas o CNJ extinguiu o processo. Hã? O Extinguiu CNJ lá? extinguiu lá, Perfeito. por isso que ele está retornando. Essa informação que eu Perfeito, tinha. perfeito. Perfeito, agradeço. Por isso que foi dado prosseguimento. Perfeito. Vossa Excelência tem a palavra. Senhora presidente, eminentes conselheiros, o assunto é simples, né? Trata-se das férias dos magistrados. E se subdivide em 4 questões também de certa simplicidade, não há nada de excepcional. Um dos pedidos que meu voto é convergente, embora não tenha constado do voto do conselheiro Prieto, no sentido de uma sugestão da Secretaria de Controle Interno, Assessoria Técnica e Secretaria de Recursos Humanos, no sentido de que no artigo 3º haja o acréscimo de uma determinação no sentido de que, além da marcação, também o gozo de 60 dias de férias por ano é obrigatório, né? Essa matéria não constou do voto do eminente relator, mas o meu voto vista é no sentido de não acolher essa sugestão dos órgãos técnicos, porque eu entendo que é irrelevante com todas as venhas. Uma vez, no caso do juiz de primeiro grau, uma vez editada a escala de férias, é obrigatória o gozo. Esse gozo só não existe quando há um despacho fundamentado do corregedor suspendendo ou interrompendo as férias. Do mesmo jeito do desembargador. No mês de dezembro, nós aprovamos a escala de férias para o ano subsequente e o gozo naquele período indicado na escala também é obrigatório, exceto se o plenário ou outro órgão competente do tribunal suspender ou interromper aquelas férias. Então, eu entendo que é desnecessário, porque uma vez incluída na escala, o gozo é obrigatório. Só não ocorre havendo decisão fundamentada em sentido contrário. Um outro ponto é a sugestão da AJUF no sentido de que aumentar aquele rol previsto na resolução dos cargos em que a necessidade do serviço seria presumida. Segundo a resolução, somente nas hipóteses do presidente, vice-presidente, corregedor regional e diretor do foro é que a necessidade do serviço é presumida, então haveria a possibilidade de indenização dessas férias. A JUF, então, oferece um rol com todas as vendas, que abarcaria praticamente todas as situações de juízes em atividade, né? Eu conversei à época com o presidente, eu acho que é da época ainda do presidente Bochneck, esse rol. E eu fiz assim uma espécie de meio termo. Ao invés de contemplar aquela imensidão de cargos e funções exercidas pelos magistrados nos TRFs e no juízo de primeiro grau, um pequeno acréscimo para acrescentar também
nas hipóteses de presumível necessidade de serviço, o diretor da escola da magistratura, que pela própria função, né, ele precisa de um acompanhamento, uma atenção especial ininterrupta, principalmente agora com as novas atribuições das escolas, na realização do próprio concurso, nos cursos de formação, no preparo continuado do magistrado e não apenas na formação inicial. Outra hipótese que eu também acredito que seja conveniente elencar como necessidade presumida seria a dos presidentes das turmas recursais. Que o presidente da turma recursal, além de participar das sessões normais, de receber os processos sob sua relatoria, tem também a atribuição do recebimento do recurso extraordinário e de fazer todo aquele trabalho de acompanhamento daqueles casos que estão sustados, daqueles casos em que houve, que o Supremo acolheu a relevância da questão. E ainda mais a administração da própria estrutura da Secretaria da Turma Recursal. Além dessas hipóteses, eu sugiro também o caso em que o magistrado de primeiro grau acumule mais de 3 acervos por um período longo. E a hipótese seria convocação, esse caso presidente, designação de magistrado para acumular mais de 3 acervos processuais, assim definidos pelo artigo 2º, inciso 2, da Lei 13.093, de 12 de janeiro de 2015, por prazo indeterminado ou período mínimo de 6 meses, contado a partir da data prevista para o início das férias a serem interrompidas. E uma outra hipótese que eu também sugiro como sendo de necessidade presumida, a convocação de magistrado por tribunal ou conselho para atuar em substituição ou auxílio por prazo indeterminado ou período mínimo de 6 meses, contado a partir da data prevista para o início das férias a serem interrompidas. Então, essa seria... Claro que isso aqui admite um amadurecimento, talvez outras ideias, talvez o coordenador regional dos juizados especiais, né, que também tem a atribuição de presidir a turma regional, que tem as atribuições administrativas também, tem uma série de atribuições relativas a estatísticas e a planejamento estratégico. E não sei se teria outras hipóteses também que poderiam... talvez eu acrescentaria isso, o coordenador regional dos juizados nos tribunais. São 2 pontos que me parecem que não oferece grande dificuldade, né? Esse último é mais uma questão política de se decidir se devemos ampliar o rol ou não. Ministro Mauro. Conselheiro, nesse rol, eu acompanhei Vossa Excelência já no voto. Integralmente, com relação a isso. Estão incluídos os juízes corregedores dos presídios nossos? Não, está não. Eu pediria a Vossa Excelência que incluir os corregedores dos presídios. É importante. Seriam os acréscimos, não é isso? Os acréscimos. O voto é o mesmo. É o mesmo. O ministro Mauro está sugerindo o juiz corregedor do presídio, onde há os presídios federais, e eu estou trazendo para reflexão se não seria importante também os corregedores, os coordenadores regionais dos juizados. Eu não sei se talvez fosse melhor fatiar, porque os outros 2 temas são um pouco mais... Vossa Excelência só traz, então, esses 2 acréscimos, esse sugerido pelo ministro Mauro agora, os corregedores de presídios federais e o coordenador de juizados. Coordenador de juizados especiais. Fora aquelas sugestões que eu já tinha... É por isso que eu quis que Vossa Excelência fizesse essa explanação. Só um instante. Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Eu pedi a palavra, considerando que o pedido é da AJUF, mas eu queria dizer que a proposta feita pelo conselheiro Rogério Fialho, ela é extremamente razoável e que nós concordamos com ela. Porque, de fato, essas propostas aqui, elas são todas para a prestação jurisdicional, ou seja, para melhorar a prestação jurisdicional, não deixar que haja uma solução de continuidade. Por exemplo,
o magistrado que já está acumulando mais de 3 acervos, o presidente da turma recursal, o diretor do foro da seção judiciária, o diretor-geral da escola da magistratura, o presidente, vice-presidente, corregedor regional, além do magistrado que está convocado no tribunal e que ele já está ali convocado para resolver um problema, ou seja, para cobrir umas férias ou a licença mesmo do desembargador, e não seria razoável que o magistrado tivesse de sair de férias para convocar outro juiz e depois o juiz voltar. Então, eu considero que as propostas são extremamente razoáveis, além do acréscimo sugerido pelo ministro Mauro Campos, que realmente, hoje, a situação dos presídios federais é uma situação que é preocupante, porque é uma ilha de excelência dentro de um caos do sistema penitenciário. Eu vou indeferir. Exatamente. Então, senhora presidente, era justamente essa manifestação dizer que a AJUF concorda com a proposta do conselheiro Rogério Fialho, considerando-a razoável e para melhorar a prestação jurisdicional. Obrigado. Tá certo. Agradeço, Vossa Excelência. E vamos, então, prosseguir na colheita dos votos. Como vota o ministro Humberto Martins? Senhora presidente, eu li o voto do conselheiro relator Fábio Prieto, que acolheu as propostas da área técnica do Conselho quanto à suspensão das férias nos casos de afastamentos legais e quanto à definição e implicação do conceito de acumulação de férias de magistrados, apenas fazendo alterações, senhores conselheiros, quanto à localização dos artigos alterados e rejeitando as alterações propostas pela AJUF, tendo sido acompanhado pelo conselheiro, à época, Cândido Ribeiro. Já o conselheiro Rogério Fialho, que teve 2 conselheiros que o acompanharam na época, o ministro Mauro Campos não era corregedor, era conselheiro, foi do conselheiro Luiz Fernando Penteado e o ministro Mauro Campos, atual corregedor-geral da Justiça Federal. E o conselheiro Rogério Fialho apresentou voto parcialmente divergente ao conselheiro relator, no qual rejeita as propostas de alteração apresentada pelas áreas técnicas, sugerindo outra redação para o artigo 16 da resolução e acolheu parcialmente a proposta da AJUF, agora com os acréscimos. Evidentemente, a AJUF já aderiu os acréscimos hoje apresentados pelo conselheiro Rogério Fialho e também pelo corregedor Mauro Campos. São 3, no meu sentir, as propostas de alteração, que faltam alguns conselheiros que irão se pronunciar, então eu terei que rapidamente fazer a alusão ao ponto de vista que eu estou me propondo a seguir. Então, são 3 as propostas de alterações analisadas no presente feito. Primeiro, suspensão das férias no caso de superveniência de afastamento legais. Segundo, alteração da definição de férias acumuladas e do momento em que elas se tornam indenizáveis e a necessidade de fruição de férias pelos magistrados. Ministro Humberto? Pois não. Me permite interromper, Vossa Excelência? Pois não. O conselheiro Rogério Fialho, me parece que, ao final da sua oração, teria dito que iria fatiar a deliberação. Eu trouxe 2 das questões, ainda falta o resumo de 2, mas o ministro Humberto faz muito melhor do que eu. Sim. Se for, eu não sei se a ministra Laurita vai colher os votos separado. de toda a matéria. Como eu já analisei votei. todos os votos com a minha assessoria, por isso que eu estou fazendo aqui Eu já votei. uma síntese sobre cada uma delas. Não é? E terceiro, ampliação no rol das situações em que se presume haver imperiosa necessidade do serviço. Essa é a questão mais crucial. A imperiosa necessidade do serviço, com relação às férias vencidas. Quanto à suspensão das férias, penso
que a questão, como bem notou a assessoria jurídica, não comporta qualquer controvérsia nesse ponto, pois trata unicamente de aplicar aos magistrados algo que há muito é previsto para os demais servidores, isto é, que sejam suspensas as férias quando da superveniência de uma situação legal de afastamento, como o nascimento de um filho, por exemplo, ou o tratamento de saúde do servidor ou de alguém de sua família, situações previstas nos incisos do artigo 9º da Resolução Conselho da Justiça Federal 130/2010. No que concerne a definição de férias acumuladas e sua conversão em pecúnia, cumpre notar que, nos termos do disposto no artigo 67, no parágrafo 1º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, as férias individuais dos magistrados, abre aspas, somente podem acumular-se por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de 2 meses. É LOMAN. A possibilidade de indenização de férias não gozadas é matéria pacífica, tendo sido, inclusive, objeto de decisão, senhor presidente da JUF, do Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, em decisão que foi assim emendada. Diz o seguinte, por fim, observado que tem havido diversas marcações com posterior não fruição, não é essa, recurso ordinário com agravo, administrativo, servidor público, conversão de férias não gozada, bem como outros direitos de natureza remuneratória e indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da administração, repercussão geral, reconhecida para reafirmar a jurisprudência dessa Corte. Isso da relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgado em 28 de fevereiro de 2013, acordo eletrônico de repercussão geral, mérito, divulgação em 6 de março de 2013 e publicado em 7 de março de 2013, do conhecimento dos senhores conselheiros. Da mesma forma, especificamente em relação aos magistrados, o CNJ expressamente previu a possibilidade de indenização das férias não gozada na Resolução 133/2011, que trata da simetria constitucional entre magistratura e Ministério Público e equiparação de vantagens. Aí eu trago o artigo 1º, letra F, que diz: são devidas aos magistrados cumulativamente, com subsídio, as seguintes verbas e vantagens previstas na Lei Complementar 75/93 e na Lei 86/95 de 93. Letra F. Indenização de férias não gozadas por absoluta necessidade de serviço, após o acúmulo de 2 períodos. Diante de tal quadro, não cabe dúvidas acerca da possibilidade de indenização de férias não gozada por necessidade do serviço. A questão que se põe reside unicamente na definição do que seria as férias acumuladas e em que hipótese está configurada, sim, a absoluta necessidade do serviço. A proposta da área técnica consiste numa tentativa de deixar mais claras as normas acerca do que seriam as férias acumuladas passíveis de indenização, de modo a afastar a possibilidade de que sejam indenizadas férias ainda aptas a serem fruídas, porque não vencido o período de gozo. Isso ocorreria em razão da ambiguidade conceitual decorrente do artigo 16, parágrafo 4 da Resolução 130/2010, que diz: por férias acumuladas entende-se aquelas que excederem aos 60 dias do período aquisitivo em curso. A proposta é de revogação da mencionada norma e alteração do artigo 6º, para que fique expresso que férias acumuladas são aquelas que excederem o período de gozo, que é de 12 meses após o término do período aquisitivo, nos termos do parecer conjunto, folhas 84, 87. E o parecer que eu trago à colação. Apesar da busca de uma maior precisão conceitual
ser um objetivo a ser sempre buscado, tenho que, no caso em tela, a proposta da área técnica, no meu sentir, peca. Peca por quê? Peca por fazer confusão entre os requisitos para aquisição e a possibilidade de gozo das férias e sua indenização. É que, como bem notou o conselheiro Rogério Fialho, que foi seguido por dois conselheiros, conselheiro Penteado e Mauro Campos, a resolução 130/2010 somente prevê a exigência do transcurso de 12 meses para o primeiro período aquisitivo de férias, prevendo a norma expressamente no parágrafo 1º do artigo 5º que, abre aspas, não será exigido qualquer interstício para os períodos aquisitivos de férias subsequentes ao primeiro. Isso é claro. Assim, tem-se que nos primeiros 12 meses de exercício do cargo, o magistrado não pode tirar férias, ainda que tenha adquirido esse direito prestando serviço público federal antes de ingressar na magistratura federal. Entretanto, nos períodos subsequentes, as férias poderão ser gozadas antecipadamente no período próprio aquisitivo. Vale ressaltar, todavia, que a possibilidade de gozar férias antecipadamente, quando ainda em curso o período aquisitivo, não implica que essas férias possam ser, desde logo, indenizadas. Eis que, até o término do período aquisitivo subsequente, ainda poderá o magistrado fruir o período de férias a que faz jus. Por isso, entendemos ser suficiente para dirimir qualquer possível dúvida quanto à conversão das férias em pecúnia, afastando o risco de pagamento de indenização por férias ainda passíveis, conselheiro Rogério, de fruição, a proposta de alteração do artigo 16, como destaca Vossa Excelência, apresentada pelo conselheiro Rogério, passando o caput do referido artigo até a seguinte redação: é devido aos magistrados de indenização de férias não gozada por absoluta necessidade do serviço após o acúmulo de 2 períodos de 30 dias e desde que não tenham sido usufruídas até o término do período aquisitivo subsequente, como destacou e foi seguida por outros conselheiros. Tampouco considero necessária a alteração da norma para, além da obrigatoriedade de ter marcação de 60 dias de férias por ano, também seja feita referência expressa à necessidade de gozo de 60 dias de férias por ano, para deixar bastante claro e transparente. Com efeito, a LOMAN já prevê que somente podem as férias acumuladas excepcionalmente, o que deixa claro que a regra é o gozo. Não faria sentido a obrigatoriedade de marcação se não fosse para que a ela se seguisse a fruição das férias. As situações excepcionais que autorizam a interrupção, a alteração ou mesmo o não usufruto das férias já marcadas são aquelas previstas na norma e continuaria a incidir mesmo que a resolução previsse a obrigatoriedade da fruição. Assim, tal proposta me parece de todo desnecessária. Por fim, no que se refere às situações em que se presume a existência de imperiosa necessidade de serviço, penso que a proposta apresentada pelo conselheiro Rogério mostra, no meu sentir, bastante adequada. Por quê? Eis que não implica no alargamento tão amplo, a ponto de transformar a exceção, não fruição de férias por imperiosa necessidade de serviço, em regra, mas também não é tão restritiva a ponto de exigir que, mesmo em situações em que é evidente a existência da necessidade do serviço, seja necessário processo administrativo com decisão específica individualizada por parte do presidente ou do corregedor. De fato, a meu sentir, a mesma razão que levou o colegiado, quando da aprovação da resolução Conselho da Justiça Federal 176 de 2011, que alterou a resolução 130 de 2010, para considerar presumível a necessidade de serviço para os cargos de gestão administrativa da Justiça Federal, presidentes, vice-presidentes, corregedores gerais e diretores de fórum, justifica que também se presuma a necessidade do serviço nos casos de exercício dos cargos de diretor da Escola da Magistratura,
e presidente de turma recursal, bem como nos casos de convocação para substituição ou auxílio por prazo indeterminado ou período mínimo de 6 meses, e nas situações em que o magistrado estiver acumulando mais de 3 acervos processuais, isto é, exercendo jurisdição, senhor corregedor, jurisdição em mais de uma vara. Nessas condições, pedido vênia ao eminente relator, que hoje não mais se encontra presente, em razão da rotina, da normalidade deste Conselho, voto acompanhando integralmente a divergência inaugurada pelo conselheiro Rogério Fialho, com os seus acréscimos apresentados pelo ministro Mauro Campos e pelo próprio ministro Rogério, com relação aos coordenadores do juizado e coordenadores dos presídios, é como penso, é como voto, acolhendo na íntegra a divergência inaugural ou ofertada contra o relator. É como penso, é como voto. Senhora Presidente. Conselheiro, só para, antes de Vossa Excelência se manifestar, Vossa Excelência também, na sua manifestação hoje, neste plenário, disse que tinha também faltado ao relator examinar algum ponto. O próprio ministro Humberto já tacou então, também isso, que é aquela acrescentar a resolução, dizer que além da marcação, o gozo é obrigatório. Eu entendo que seria Por isso que eu necessário. acrescentei no meu voto. Já está aqui o ministro Humberto Eu acrescentei, eu fui perfeito. além já para evitar então, não há dúvida. necessidade de Vossa Excelência de fazer. Não, porque no meu voto já tá vista, bem eu já explicitado. trago isso, Tá, apenas ok. apontando que nos votos anteriores não tinham tratado, ficou em pré-julgado apenas esse tema. Mas no meu voto eu já Mas Vossa Excelência, com enfrento. relação ao meu relato, está de acordo. Perfeitíssimo. Eu acompanho você. O ministro Humberto resumiu com muito mais propriedade do que aquilo que eu iria dizer aqui. Eu só gostaria de fazer mais um acréscimo para tranquilizar os senhores conselheiros, é que eu estou, ao fim e ao cabo, acolhendo o que é que a área técnica pretendia. Embora o que eu aponto apenas é um equívoco terminológico ao utilizar-se dos conceitos da CLT de período de gozo e período aquisitivo para um regime jurídico que não comporta essas duas coisas. A resolução proposta pela área técnica era, por férias acumuladas, entende-se aquelas que excederam o período de gozo, que é de 12 meses após o término do período aquisitivo. Como o ministro Humberto demonstrou, está equivocado. Só é necessário 12 meses para o gozo das primeiras férias. Então, o magistrado que teve férias de 2000 e ingressou em 2016, ele não poderia tirar férias em 2016, em 2017 vai ter 4 períodos de férias. Né? Então, a minha proposta, como bem ressaltou o ministro Humberto, é que use a expressão "e desde que não tenha sido usufruídas até o término do período aquisitivo subsequente". Isso ressalta o que o Conselho quer, o que a área técnica quer. É que, no ano, se eu tinha férias agora do ano passado, 2016, tá? Eu não as gozei, qualquer magistrado não as gozou. Então, em 2017, não teria direito ainda à indenização, porque ainda estava no período em que poderia usufruí-las. Só em 2018 é que vai poder ter a indenização se estiver presentes aquelas hipóteses. A preocupação da área técnica é que tinha juízes que já pretendiam, no ano subsequente, né, ao período de referência. A gente não usa período de gozo e período aquisitivo, usa primeiro período de um ano, segundo período de um ano, que é a técnica utilizada. Então, as férias do primeiro e segundo período de 2016 que não foram gozadas, não podem ser indenizadas em 2017. Só pode ser indenizada em 2018. É assim que tem interpretado a resolução o Conselho de Administração do meu tribunal, e era essa preocupação que a área técnica queria inserir na resolução. Então, por faz ou por nef, alcança o mesmo resultado. A resolução que eu sugiro alcança a finalidade da propositura da área técnica. Né? É somente esse... Apenas a gente deixa mais claro, mais claro, o funcionamento. Exatamente. Até porque eu mandei para a área técnica nossa, quando eu mandei uma assessoria analisar, que era o professor Veronese, que é inclusive expert na área de servidor público, inclusive com doutorado, pós-doutorado, ele disse, olha, o que está sendo empregado talvez seja a terminologia, como Vossa Excelência também destacou agora. Então, ministro, a finalidade é a mesma. O conselheiro Humberto Martins acompanha a divergência
com os acréscimos sugeridos aqui nessa sentada. Como vota o ministro Benedito Gonçalves? Presidente, eu peço vista. Excelência pede vista. Então, proclamo o resultado parcial. Prosseguido do julgamento, após o voto do conselheiro Humberto Martins, acompanhando a divergência inaugurada pelo conselheiro Rogério Fialho Moreira, pediu vista o conselheiro Benedito Gonçalves. Aguardam os ministros, os conselheiros Raul Araújo, ou Eric, e a presidência. Vamos. O número agora. Número 6. Questão simples. Sim. No processo número 46101 de 2015, também é uma matéria rotineira. Eu trago o relatório final da inspeção administrativa realizada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pela Secretaria de Controle Interno do Conselho de Justiça Federal, por determinação da portaria CJF, número 30, de 21 de janeiro de 2016. E aqui a proposta de voto pela aprovação do relatório final da inspeção administrativa no Tribunal Regional Federal, já disse, da 4ª Região, acolhendo as recomendações propostas. E eu indago que Vossas Excelências estão de acordo. Então, o Conselho proclama o resultado, por unanimidade, aprovou o relatório com as recomendações propostas no voto da relatora. Número 7 também é uma outra inspeção administrativa, dessa feita no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, pela Secretaria de Controle Interno, e por determinação da portaria número 101 de 2016. Eu estou votando pela aprovação do relatório final da inspeção e acolho também as recomendações propostas. Todos estão de acordo? Então, o Conselho, por unanimidade, aprovou o relatório com as recomendações propostas no voto da relatora. Da mesma forma, aqui é da 3ª Região, inspeção administrativa realizada na 3ª Região. E eu não estou lendo aqui, também já está consignado no voto. Aliás, essas recomendações estão consignadas. E eu estou votando pela aprovação do relatório final da inspeção administrativa, acolhendo as recomendações propostas. Indago que Vossas Excelências estão de acordo. Então, o Conselho, por unanimidade, aprovou o relatório com as recomendações propostas no voto da relatora. Ao seguinte, também no mesmo sentido, aqui é da segunda volta da 2ª Região. Aqui é uma proposta, só que aqui é a proposta de portaria que dispõe sobre a designação de juízes federais da 2ª Região para compor como membros suplentes a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Eu estou votando pela aprovação da proposta, da portaria, designando os referidos magistrados. Todos estão de acordo? Então, o Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta de portaria. Agora, o processo número 050 é de 2015. E esse processo, ele se refere a uma solicitação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que fosse autorizado o projeto para execução e início de obra da sede da subseção judiciária de Paulo Afonso, Bahia, incluída no orçamento de 2017, mediante emenda parlamentar. É importante deixar isso ressaltado, né? Que essa proposta só se fez possível mediante emenda parlamentar
em cumprimento à resolução número 179, 21 de dezembro de 2011. Segundo o ofício do presidente da primeira região, o projeto ainda não teria sido aprovado pelo Comitê Técnico de Obras daquele tribunal, por não atender às resoluções CNJ, número 114 de 2010, e CJF, número 179 de 2011. Os autos foram encaminhados, como de praxe, à Secretaria de Arquitetura e Engenharia do CJF para exame. A referida unidade entendeu haver duas opções. A adaptação do projeto atual às resoluções supracitadas, que eu fiz referência no início, e a adesão ao projeto padrão constante do plano padrão de projetos de sedes para subseções no âmbito da primeira região. E aí, em face dessas duas conclusões, a direção da subseção judiciária de Paulo Afonso encaminhou um ofício, aqui em 2017, esclarecendo os apontamentos realizados pela Unidade Técnica de Engenharia. E, nesse ofício, apresenta-se justificativas para a modificação do projeto. Isso aqui que é interessante. Esse projeto inicial. Aponta-se a importância da construção de uma sala de multiuso, um mínimo auditório, e menciona-se que a resolução número 114 de 2010 autorizaria projetos cujo somatório das áreas de circulação e áreas técnicas fosse superior a 35% do total da edificação, desde que contenha justificativa técnica adequada. Nesse interim, o presidente daquela coxa encaminhou nova solicitação de aprovação do projeto em face das adequações realizadas. A terceira vara, prevista no projeto inicial, deixaria de ser construída, aí para atender ao limite aqui do projeto, e construir-se-ia um auditório, e seria a sala multiuso de 350 metros quadrados. Segundo o presidente do tribunal, a excepcionalidade da inclusão de auditório, além de possibilitar a continuidade dos mutirões mensais, também permitiria, por convênio com a Prefeitura, em uso compartilhado e previsão em emendas parlamentares já conseguidas nesse sentido, uma extensão de atividade de apoio e fomento que beneficiará vários segmentos da comunidade, com eventos e palestras de franco interesse do cidadão. Anexo ao ofício supracitado, encontra-se parecer do Comitê Técnico de Obras Regional. E, conforme o documento, a solução apontada na reunião ocorrida no CJF viabilizaria a execução do projeto existente, mediante, então, a redução da área total a ser construída e, diante dessa redução, a edificação de uma área projetada de 2.635 metros quadrados para um espaço ajustado de 2.300 metros, não obstante, teria sido consenso na aludida reunião que a construção do auditório somente seria possível com autorização expressa do colegiado. Então, por isso que esse feito está vindo aqui à tona, porque estava já autorizada aquela construção com a redução da área, aquela redução da área total a ser construída, mas essa construção do auditório somente seria possível com autorização expressa do colegiado. E a manifestação da assessoria jurídica, da Secretaria do Controle Interno deste Conselho são favoráveis à aprovação do projeto, ressaltando que competiria exclusivamente ao plenário a análise da autorização dessa situação excepcional. O meu voto aí está disponibilizado e eu estou, pelo meu voto, autorizando o projeto arquitetônico da construção da sede da subseção judiciária de Paulo Afonso Bahia, dentro dos parâmetros previstos no parecer do Comitê Técnico de Obras Regional do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, qual foi corroborado pelo Comitê de Obras Nacional. E eu voto também, aqui já passo ainda, pela aprovação da execução da obra nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º,
da Resolução CJF número 179 de 2011. Alguém parece que começou a fazer uma observação? A pauta da colheita dos votos. É o item 10, né? Item 10. Não, 7. Não, item 10. Eu fiz aqui só um resumo mais para facilitar a compreensão. Paulo Afonso, Paulo Afonso é o item 10. o outro já está na frente. E será de 350, por isso precisa da autorização. Na tela. De uma projetada para um espaço ajustado de 3.300 metros. Reduzir o tamanho, porque se ficar sala multiuso, que podia ser até 90. Foi adiado o número 11 para o dia 20 de março. Aqui a assessoria está fazendo um esclarecimento que esta sala era pelas normas aqui, ela seria até 90 metros, não é? Da sala. E agora, a construção deste espaço, né, deste mini auditório, né, diante dessas justificativas todas, e de ter buscado também esta ajuda, né, dessas emendas parlamentares, e por isso que estou trazendo aí. Senhor fiz esse presidente, relatório, sim. só a título de experiência que nós temos vivido, o presidente Lamarck no Conselho Federal tem feito várias caravanas, visitando as cidades do interior, visitando a advocacia e buscando também um contato com o Poder Judiciário, o Ministério Público, defensorias públicas, e existe uma dificuldade muito grande nessas cidades, exatamente de ambientes onde se possa reunir todos os partícipes da justiça, buscando melhoramento. Então, certamente, a adequação de projetos dessa natureza atende toda uma comunidade jurídica, atende toda a comunidade da região e permite levar esclarecimentos, tirar dúvidas com os próprios jurisdicionados. Então, essa alteração do projeto, essa recomendação, ela vem de encontro ao anseio da grande maioria em várias cidades, não só. Então, todas as vezes que se buscar, realmente deveria ser, inclusive, como orientação do Conselho da Justiça Federal, para que todas as vezes que se vá buscar um projeto arquitetônico, principalmente nas cidades onde a Justiça Federal vem expandindo a sua jurisdição, que se observe esse quase que serviço à comunidade jurídica local e à comunidade da cidade. Só essas palavras, senhora presidente. Por isso que eu li aquela justificativa trazida pelo presidente do tribunal, da importância desse compartilhamento do uso desse mini auditório ali no local. Né, além de ter outras utilidades para a própria Justiça Federal, não é? Senhora presidente, grande conselho, talvez o silêncio tenha sido o estranhamento desse tipo de matéria ser trazida ao plenário, né? Porque, a rigor, os projetos de execução cabem aos tribunais dentro da sua autonomia administrativa. O problema está em que esta resolução, ela bitola tanto as obras, ela regula o tamanho da sala do juiz titular e o tamanho da sala do juiz substituto. O tamanho do banheiro do titular, é verdade, o tamanho do banheiro do substituto. E diz que só pode ter auditório em subseções com mais de tantas varas, né? Talvez fosse tempo de já se repensar essa resolução para a realidade atual, que a Justiça Federal tomou um outro vulto. Eu fui juiz do interior de subseção durante muito tempo, em Petrolina e em Campina Grande. E nas duas eu construí auditórios. O de Campina Grande tem lugar para 200 pessoas, numa cidade do interior. É um auditório que é usado toda semana, usado praticamente todas as semanas pela comunidade para eventos jurídicos. Isso incentiva que o juiz da cidade, o diretor da subseção, também organize eventos, né? Não importa se tem uma vara, duas, talvez até naquela cidade onde só tenha uma vara, né, tenha mais necessidade do auditório, porque é uma cidade menos desprovida, em princípio, desse tipo de equipamento tão importante para a cidadania. Então, no mérito, talvez seja o tempo de repensar o bitolamento das obras que é trazido por essa resolução. Mas dada também aqui a urgência da apreciação e a execução da obra também, e que só seria possível a autorização a autorização expressa do colegiado em face da construção desse auditório.
a despeito de ter sido ali os gastos mediante emenda parlamentar. Certo? Então, eu indago de Vossas Excelências, eu fiz aqui, o voto está aí disponibilizado, não é? Eu fiz só apenas um resumo aqui, que eu estou votando, então, não só pela aprovação do projeto da construção da sede da subseção judiciária de Paulo Afonso, dentro dos parâmetros previstos no parecer aqui do Comitê Técnico da Obras Regional do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o qual foi corroborado pelo Comitê de Obras Nacional, e também estou votando pela aprovação da execução da obra, né, com maior rapidez, nos termos do artigo 7, parágrafo 1º da Resolução 679 de 2011. Todos estão de acordo? De acordo, desde que o presidente nos convide para a inauguração e faça um seminário no auditório para ele participar. Para a gente ver se realmente está bem compartilhado. Ó. Tá bom. Então, programa o resultado. O Conselho, por unanimidade, autorizou o projeto arquitetônico da sede da subseção judiciária de Paulo Afonso, Bahia, bem como aprovou a execução da obra nos termos do voto da relatora. Decisão, então, unânime, né? Ministro, o conselheiro, corregedor, Mauro Campo Marques, eu chamo agora o processo 00156, Vossa Excelência é relator. Tem a palavra. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros, o voto foi disponibilizado. Trata-se aqui de uma negativa de provimento a recurso interposto contra despacho que não conheceu do recurso do servidor que pedia remoção. Consta do voto, inclusive, que o servidor já aviou o mandado de segurança e obteve julgamento favorável, de forma que eu estou negando provimento ao recurso. De acordo. O presidente relator está negando provimento ao recurso interposto. Todos estão de acordo? De acordo. De acordo. Então, proclamo o resultado. Então, o Conselho, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso nos termos do voto do ministro relator. O seguinte também é de Vossa Excelência. Posso, senhora Presidente? É o 058, que também é de 2017. Vossa Excelência tem a palavra. Senhora Presidente, dando cumprimento, então, ao artigo 17, item 3 do Regimento Interno, deste Conselho, apresento a Vossas Excelências, senhora Presidente e senhores conselheiros, a programação das inspeções a serem realizadas por esta Corregedoria Geral da Justiça Federal no exercício 2017, a saber, na primeira região, entre 20 e 29 de março, e na quarta região, de 29 de maio a 2 de junho. Como voto, senhora Presidente. Eu indago de Vossas Excelências. Senhora Presidente, senhor corregedor. Por não. Só para que Vossas Excelências puder, eu já havia tratado desse assunto, que como A não OAB só a será- seccional, mas a OAB federal também. Com certeza. Com Muito certeza. obrigado. Com certeza. Com certeza. Mais alguma observação? Então, proclamo o resultado. Agradeço a Vossa Excelência. O Conselho tomou conhecimento da proclamação anual das inspeções trazidas pelo Sua Excelência, o Corregedor-Geral da Justiça Federal. O número 89, 14 da lista, de 2012, relator o conselheiro Benedito Gonçalves. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, então, trata do procedimento administrativo para aperfeiçoamento da resolução CJF 224/2012, a qual respeita sobre o pagamento de passivos administrativos no âmbito deste Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo grau. O TRF4, que fez a primeira proposta de revisão do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 desta resolução, a fim que sejam incluídos servidores ou magistrados aposentados por motivo de qualquer doença grave no rol de prioridade de pagamento de passivos. O Sindicato de Servidores Federal do Estado do Rio de Janeiro, SEJUV, sugere alteração desta resolução
para incluir pessoas com necessidades especiais no rol em questão. A gestão de pessoas exarou parecer favorável à pretensão TRF4, como pretendido. A assessoria jurídica entendeu haver óbice na aprovação do pleito para que se possa conceder prioridade ao magistrado ou servidor portador de qualquer doença grave, sugerindo a adequação da redação proposta pela SGP. E, nesse sentido, formulou opinião seguinte, aspas, como solução, sugere-se a adequação da redação proposta pela SGP para se prever a prioridade para aqueles magistrados / servidores com doença grave, conforme especificada em lei, e ainda aquelas outras doenças graves indicadas pela medicina especializada, ou seja, aquelas doenças graves previstas na Lei 9784 de 94, que é a Lei Administrativa no âmbito da nossa administração. A CGP adequou essa proposta da Assessoria Jurídica, então não houve deferimento. E meu voto é no sentido de deferir a proposta nos termos da resolução apresentada, que tudo foi disponibilizado, as folhas 693 e 694. É como voto, presidente. Então, Vossa Excelência vota pela aprovação integral da minuta de resolução constante nos autos. Como vota o ministro Raul Araújo? Ministro, desembargador, conselheiro, Hilton Queiroz. De acordo, senhor. Desembargador, conselheiro, o Érico, de acordo? Eu indago, se todos estão de acordo? Sim. Sim, senhor. Então, proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade de votos, aprovou a alteração da Resolução 224/2012, nos termos do voto do relator. Senhora Presidente, só para saudar esse trabalho realmente em relação aos servidores magistrados, incluindo outras doenças que não estão no rol da lei, porque realmente um dos grandes defeitos da 8.112 e da Lei do Processo Administrativo é simplesmente utilizar esse rol taxativo. E hoje nós temos inúmeras doenças que estão surgindo, em virtude, inclusive, da modificação do trabalho e que não vinham sendo abarcados, o que gera inúmeros processos judiciais que terminam sendo injustos, porque ao magistrado compete simplesmente a aplicação da lei. Obrigada. O último processo dessa tarde é da relatoria do conselheiro Luiz Fernando Penteado, é o 033 de 2016. Vossa Excelência tem a palavra. A questão é singela, senhora presidente, senhores conselheiros. Trata-se de examinar proposta formulada pela Secretaria de Gestão de Pessoas deste Conselho em face da discrepância existente entre resolução nossa, CJF, de 2008, e resolução de 2012, CNJ, mais especificamente no tocante à concessão de período de trânsito nas hipóteses de redistribuição de cargos. Informa a Secretaria que o Conselho Nacional de Justiça editou resolução regulamentando este instituto e que a resolução do CNJ prevê, no artigo 7º, parágrafo único, que na redistribuição, a concessão do período de trânsito e o ônus de remuneração são de responsabilidade do órgão de destino. E a resolução número 3 deste Conselho, ao tratar do tema, estipula no artigo 46 caput que a concessão do trânsito caberá ao órgão competente para a emissão do respectivo ato. Então, instruído o feito, foi apresentada a proposta de alteração da redação e a inclusão de um novo parágrafo a fim de adequá-lo ao normativo do CNJ. Submeti o projeto de voto a Vossas Excelências
e concluo por acolher a proposta de alteração da resolução, a fim de adequá-la ao disposto na resolução CNJ, estabelecendo que nos casos de redistribuição, estando o cargo ocupado, a concessão do período de trânsito e o ônus da remuneração serão de responsabilidade do órgão de destino, excetuados os casos em que os interessados declinarem do prazo por escrito ou já se encontrarem na respectiva localidade. É assim que eu proponho, senhora presidente. O conselheiro vota, então, por acolher a proposta de alteração da resolução. E eu indago, todos estão de acordo? Sim, de acordo. Então, proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, aprovou a alteração da resolução CJF número 3 de 2008, nos termos do voto do relator. Nós não temos mais processos. Indago se alguns dos conselheiros querem fazer qualquer consideração. Senhora presidente, pela ordem, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria apenas de agradecer a gentileza e a calorosa hospitalidade e recepção que tive por parte de Vossa Excelência, bem como de todos os eminentes integrantes do Conselho, a quem cumprimento, bem como os juízes que aqui se encontram. E aproveito também a oportunidade para desejar ao nosso novo secretário-geral também muito sucesso na sua missão, pedir que Deus o acompanhe e o guie nessa nobre função que se inicia. Muito obrigado, senhora presidente. E esperamos a todos no dia 24 de abril, em São Paulo. Se Deus quiser. Muito obrigado. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e convido os conselheiros para café 1º de 2017. Espero que não seja o último, né? Só liberar essa volta aqui. Não, você pode. Tirando aqui, eu não vou saber, não. Vem pra cá. Apenas eu vou liberar.